E aí, povo, bora lá para mais um vídeo de MLP e de novo da G5, né? E hoje eu vou falar dos episódios que eu considero os melhores da G5. No caso do Telltale. E tem que caçar esses episódios, né? Mas vamos lá. Eu separei aqui 4 episódios que eu vou falar. E vamos começar com o piorzinho, que é o episódio 13 da segunda temporada. Contraste gigantesco com o episódio 13 da primeira temporada, que é horroroso. Esse é o P mais P é igual a BFFs. Sim, o nome é ruim mesmo. O episódio ele se passa logo depois do especial de 20 minutos da segunda temporada de Telltale. Então, o parque que a Izzy cria ainda é novidade e tá todo mundo lá se divertindo. E com a novidade que é o bracelete da amizade. E aparece a Pose, querendo saber o que tá acontecendo, e como todo mundo tá usando o bracelete, ela decide comprar um também e tentar fazer uns charms. Qual é a tradução de charm? É pra fazer os amuletos aparecerem magicamente. Quando você se diverte com um amigo. Aí a Pose compra um bracelete e passa a tarde inteira tentando fazer aparecer alguma coisa. E é um pouquinho triste ver ela sozinha, não tendo amigas. Pelo menos eu acho que ela não tem amigas, pelo menos não aparecia nenhuma. Não lembro de uma personagem aparecer assim como amiga da Pose. Até porque eu acho que a Pose não gosta de ninguém. E depois ela tá frustrada que nada aconteceu o dia inteiro. Ela devolve o bracelete, pulseira. E a Pip, vendo que a Pose tá triste, decide passar a tarde, o resto da tarde, se divertindo com ela. Well, I haven't come here with any friends, so... Well, I know one pony who would love to spend the day getting friendship charms with you, Posy. Ugh, who's that? Really? Come on, let's go explore the board trot together! E tem uma das minhas músicas favoritas de MLP, que no caso a música é a Besties Forever. Forever, na verdade. Yeah, we growing up together, we'll be besties forever, yeah. 'Cause we're besties, yeah, besties forever. E a partir desse episódio, a Pose e a Pip se tornam amigas. P mais P, né? E cara, se até a Trixie conseguiu arrumar uma amiga, a Pose também conseguiria, né? E cara, esse episódio é um tanto sentimental, mas eu acho que ele construiu melhor do que os outros um pouquinho essa solidão da Pose, do que esses outros episódios um tanto sentimentais. Eu consegui sentir essa solidão que a Pose estava sentindo, a frustração que ela tinha, mas na primeira vez que eu vi, não depois da segunda, da terceira. Ainda assim, é um episódio legal, tem uma música legal. Eu não consegui falar dele no outro vídeo, porque na hora da edição, acabei cortando a parte que eu falei desse episódio, quando eu terminei a segunda temporada de Telltale. Cara, é legal, é bonito ver as duas se divertindo e um pouco essa solidão da Pose, que não parecia afetar muito ela, até porque quando aparecia a Pose, ela era geralmente ela se ferrando, que não sei, alguém lá não na produção não gostava muito dela. Mas é isso, é um episódio mediano pra bom, o que é alto até considerando o Telltale. Não, eu não vi nenhuma nota nesses sites de crítica. Talvez depois eu veja. O próximo episódio que eu acho bom é o episódio 51 da primeira temporada, que é o Mere Family, Mere Problems, que é o episódio que a Pip e a Zip, de novo a Pip, querendo fazer uma surpresa pra mãe delas, do Mare Days, né? Que Dia das Éguas. Acho que seria tipo Dia da Mulher. E elas fizeram um monte de planos pra passar com a mãe delas. Mas a rainha fez outros planos. Other plans. Oh, Alfie, those are lovely. Oh, Alfie. E eu gosto dessas interações da rainha com o Alpha Beetle e também com as duas não gostando nem um pouco disso. Yep, big day, lots of plans. Thanks for stopping by, Alphabet. Perhaps you could join us.
Esse começo eu acho ele muito bom, com a Zip e a Pip tentando dispensar o Alpha Beetle, só que a Queen Raven insistindo muito que queria passar o dia com o Alpha Beetle também. Vamos ser sinceros que o meio do episódio é completamente forçado. Seria estranho dizer que alguma coisa não é forçada em Terry Tale. Raramente não é. Que no meio do episódio tá todo mundo relaxando num spa, só que passam especificamente um creme na cara da Alpha Beetle que não pode passar especificamente em unicórnios. Como assim? É tudo pônei, mas tá bom, né? Aí ele tem uma reação alérgica e uma reação muito exagerada. Depois eles vão tirar uma foto. Aí a Queen Raven chama o Alpha Beetle e eu não sei como ele não percebeu que não tinha espaço para 4 pessoas. Era só saírem de onde eles estavam. Aí depois elas estão preparando o piquenique para mais tarde e o Alpha Beetle faz um chá. Eu não entendi porque a Zip e a Pip não foram com a cara do chá. O Alpha Beetle trabalha com isso a vida inteira. E a outra, que ideia de irico de fazer o deixar a Pip e a Zip carregarem o Alpha Beetle, que é muito mais pesado do que elas. Claramente elas não aguentam. Alfie! Are you okay? Him? He's the reason we crashed! And why the whole day's been a disaster. Aí tem aquela lição de moral do final do episódio, que aí é que o episódio volta a ficar legal. All any pony needs to make a day special is to spend it with their favorite ponies. It doesn't matter what we do or how right or wrong it goes. A rainha dá uma bronca nas filhas. Não é incrível, mas é um episódio bonzinho. O que é relevante, considerando que é Tell Your Tale. Aí a Zip e a Pip vão falar com a Alpha Beetle e resolver as coisas. E o episódio acaba tudo bem. É um episódio fofinho, é um episódio divertido. Cara, o começo e o final do episódio são bons. Tem uma qualidade ali de escrita, minimamente. Próximo episódio é A Comet Lands in a Smoothie Shack, que é o episódio 19 da segunda temporada. Esse episódio é interessante. A Sunny tá trabalhando na barraquinha nova que ela tem no parque, que a Izzy fez brotar do nada. Depois que apareceu essa barraca nova, ela nunca mais foi trabalhar naquele carrinho no meio da cidade. O episódio, a Sunny, ela tá um pouquinho sobrecarregada de trabalho, um pouquinho perdida com a organização da barraca, e aparece o Comet. Eu até fui procurar, mas o nome dele é só Comet mesmo. Tudo bem? E a Sunny pede pra ele trabalhar na barraquinha junto com ela. E o Comet vai muito bem. Ao longo desse episódio, a Sunny estranhamente começa a ficar um pouquinho incomodada com o Comet indo muito bem, talvez até melhor do que ela. This is delicious, Comet! Who needs her if you can make a smoothie like this? You know what I'm saying? I'll take another for the road. Mas ela tem que sair pra comprar mais ingredientes. Mas o Comet começa a se incomodar que tá bagunçada a barraca e ele decide organizar tudo. E quando a Sunny volta, ele inventou um novo suco, eu não sei o que significa smoothie. Não me pergunte o que que é, mas tudo bem. Por favor, alguém me diga o que é um smoothie, que até hoje eu não sei o que é. Pra mim é só um suco. E a Sunny vê que a Izzy aparece, decide atender a amiga, só que ela não consegue achar nada no lugar em que ela deixou. O que começa a incomodar muito ela. Até que o Comet oferece a Izzy a invenção dele, e a Sunny decide ajudar ele pegando um canudo, e ela não acha. O que incomoda muito mais ela. Oh, okay, great. Well, you can't drink it without a straw, Izzy. Are we out of straws? Oh, don't be silly, Sonny. Of course not. I just moved them over there. There they should be. Uh-oh. Resumindo assim o episódio, não parece que ele é tão legal, mas é um episódio legal, é um episódio bonzinho. Esse é um dos episódios que chega até bater no bom, assim, no limite. E bom, a Izzy, ela percebe que eles precisam aprender a trabalhar juntos, aí eles respiram fundo, percebem a situação, que a Sunny parecia o começo que que o episódio ia puxar ela um pouquinho mais pra inveja que ele tava tendo tanto sucesso, mas já puxou mais pro lado de ele mexeu nas coisas onde estavam e ela não tava achando mais nada. E
E o Comet também se deixou levar, que ele tava fazendo muito sucesso e acabou bagunçando as coisas pra Sunny, que ela não tava achando mais nada. E eles começam a trabalhar juntos na barraquinha. Tanto que até no último episódio de Tell Your Tale, oficial de Tell Your Tale, os dois estão na barraquinha. É mais um desses episódios que tem lição de moral no final. Esses 4 episódios aqui que eu estou citando, eles têm uma lição de moral no final. Que geralmente eu já reviro os olhos, porque ele tende a ser muito mal feito. Esses são casos que foram até bem feitos. Bom, o último episódio que eu vou citar aqui é o episódio 65 da primeira temporada, que é o Misty Moves In. É um episódio pré-derrota da Opaline. E bem, como o nome do episódio já diz, é o episódio que a Misty se muda para Bright House, a casa da Sunny, como suas amigas, né? Exceto o Hit. E esse episódio, cara, eu acho que ele é bom do começo ao fim. É com a Misty chegando na casa nova dela. Bom, a Misty, ela não lembro direito por que ela não vai morar com o pai dela. Bom, e o episódio é das Misty se mudando, indo morar na Bright House e as meninas fazendo uma festa pra ela. E até fizeram uma cama pra ela que teve a infeliz ideia de botar no centro. Por quê? Eu também não sei. Acho que é conveniência do roteiro, mas putz grilo, que idiotice. Bom, a Misty é solitária por muito tempo, mesmo morando com a Opaline, principalmente por morar com a Opaline, né? E aí que entra a questão. A Misty, ela está acostumada a ficar sozinha. E agora ela tá morando com as amigas dela. Well, you're one of us now, and you're never, ever, ever going to be alone ever again. Ela não consegue se adaptar muito bem à rotina delas, digamos assim. O fato delas fazerem muito barulho. Até chegar a um ponto que ela simplesmente não aguenta mais. Aí no final ela estoura, ela não consegue mais ficar lá e sai correndo. Ela sai correndo na direção de Bridalwood pra falar com o pai dela. Thanks, Dad. I guess I've been on my own for so long, and it just feels like I don't fit in. Hey, it's okay to be different from your friends. It might take some getting used to, but I promise you'll find your place. Aí depois ela volta, acha que as amigas dela se foram. Essa parte me deixa indignado porque não faz o menor sentido. Como que elas vão embora da própria casa? Mas tudo bem. E aí a Misty percebe que elas só moveram a cama de lugar, botaram num canto e botaram um monte de coisa também lá pra ela. E o cantinho que fizeram ficou muito bonito, pra falar a verdade. E botaram até uma cortina, ficar mais isolada, mais sozinha. E no finalzinho do episódio, também elas colocam um videozinho pra Misty, pra ela ver os momentos que elas tiveram. E cara, acho que assim como o outro episódio, esse é vendo pra crer. É um episódio bonzinho, cara. Não é um Return of the Harmony, ou um Candlelight Wedding, ou um Twilight's Kingdom, ou um The Cutie Remark. Também eu só peguei praticamente os começos e os finais de temporada de MLP da G4, mas tudo bem. Mas, cara, é um episódio bom, sério mesmo. Acho que é vendo pra crer. E tem que considerar também que Tell Your Tale é uma bomba. E eu acho que tem que aproveitar esses episódiozinhos bons. Eu acho que são episódios que valem a pena assistir. É que nem o que eu falei no último vídeo que eu falei da G5. Os 5 primeiros episódios da primeira temporada de Tell Your Tale valem a pena ver, cara. O problema é quando você vai descendo, você já vai ficando, vai ter que ser um pouquinho mais seletivo com os episódios. Uma coisa que eu também queria citar, assim, muito interessante no episódio da Misty é que a Misty gosta de ficar sozinha. Só que na segunda temporada de Tell Your Tale, que ali já é a reta final da primeira temporada, na segunda temporada de Tell Your Tale, eles esquecem esse fato que a Misty gosta de ficar sozinha. E começam também a fazer a Misty dar conselhos que deveriam vir da boca de outros personagens. Não consigo exemplificar exatamente qual, mas eu sempre tive essa impressão quando eu tava assistindo, acho que foi o especial, se não me engano,
que eu falei, cara, por que que a Misty está falando isso? Não era pra Sunny estar falando isso. Eu lembro que eu pensei isso na hora. Os roteiristas esqueceram o fato da Misty gostar de ficar sozinha e esse episódio e somem com esse fato praticamente. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar deles. Eu acho que eu vou aproveitar e fazer um vídeo dos piores episódios também. É isso. Até mais.